que lá. Aqui começou primeiro. Estamos. Para com isso. Que horror. Misericórdia, Jesus. Estamos em capítulo 28. Eu deu 27? Não, 26. Ah, não, calma aí, deixa eu ver. Ah, não, sim. Tu deu 27? 27, sim. Ameaça de Esaú. Quem veio Esaú ameaçou Jacó. Ontem nós começamos lendo, foi no 25, não foi? Foi. Abraão se casa outra vez. Muito, muito boa tarde. A paz seja com todos, amém? Amém. Amém. Bom, para quem não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Graziele Vendramini. Abraão Vendramini. Abraão Vendramini. Como que é? Eu sou o Abraão da Grazi. E eu não fiz esse Casados para Sempre, não. Você só fala bonitinho. Eu sou a Grazi do Abraão, gente. Mas, pronto. Hoje ele tá meloso. Ele é meloso, gente. Eu sou. Tu que é brucutu. Olha, garoto, não fala mal de sua esposa. Não, eu tô falando que eu sou mais meloso, mais fofolete, mais carinhoso, assim, mais... Como que é? Ué, você que tá falando. Não falo nada. Você é mais séria. Não, não sou mais sério. Eu faço você rir pra caramba. Não é séria, não, é mais... Ele fala que eu sou mais ogra, gente. Ele fala assim, ela é mais ogra. Chueca. Mas vamos lá. Para. Bora lá. A gente hoje veio fazer a live 7 da leitura diária da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, num horário diferente. Éramos para ter entrado às 7 horas da manhã, não entramos, mas estamos alguém aqui. Alguém dormiu bastante? Bom, alguém ainda bem que foram os dois, né? Os dois dormiram bastante e a gente não conseguiu fazer a live às 7 horas. Mas foi maravilhoso, gente. Dormi muito. Acordei bem. É porque, como já venho de uma leva, gente, de horário da semana passada, né? Eu tô me adaptando ao horário. Para quem não sabe, eu tenho alguns pequenos empreendimentos a princípio, né? Empreendedora. E além de estudante, né? Porque eu voltei para a faculdade de Educação Física para concluir o 7º e 8º período. Isso, já vou cobrar a senhora de estudar. Porque não tá liberado lá? Não vai liberar. Tá dizendo que é dia 19. Eita. O meu tá dizendo que é dia 19. Porém, além de voltar, né, gente, para concluir minha faculdade, 7º e 8º período, e eu tenho uma loja, né, que eu vendo bolos de pote gourmet, as delícias gourmet pelo iFood. Tinha que estar com... O banner tava aqui, a gente tirou. Pelo WhatsApp também as pessoas fazem retiradas, né, aqui na nossa casa, aqui em Nilópolis. Minha mãe que tá ligando, gente, eu tive que parar ali. Ela tá ligando toda hora, depois eu falo com ela. E também tem a papelaria personalizada, né? Meu mundo de fofura personalizado, onde a gente, graças a Deus, tem crescido. Essa é junto com a minha irmã, para honra e glória de Deus. E também agora, para a glória do Senhor, né? Me tornei pioneira, né? Treinadora Hit Love. Então, aqui no Rio de Janeiro, a princípio, somente eu e a Michele seremos treinadoras presenciais Hit Love. E o que é o Hit Love? Hit Love é treino com louvor. Então, para nós, mulheres evangélicas, cristãs, que não gostam de fazer treinos online e nem presenciais, né? Porque as músicas são seculares, as músicas são péssimas, são ruídos para os nossos ouvidos. Você que não se sente à vontade para treinar numa academia, quer fazer um treino na sua igreja, aqui do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, pode me chamar no direct, né? Me chama lá no Instagram, ou me chama no direct aí nos comentários, ou no direct do TikTok, que eu marco uma visita para ir na sua igreja para apresentar essa modalidade Hit Love, que é treino com louvor, tá? Então nós vamos aprender a cuidar do nosso templo e também teremos ali um momento de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não é apenas treino, é treino com louvor, mas principalmente o momento que a gente vai estar adorando e exaltando o nome de Deus. Amém? Mas aí agora
vamos para o que interessa, que é o quê? A Bíblia, a palavra do Senhor. E eu já peço a vocês para que compartilhem essa live, gente, para aquelas pessoas que desejam fazer a leitura da Bíblia todos os dias, mas que não conseguem fazer a leitura sozinho. Agora é a hora, estamos aqui para ajudar. Vocês nos dão força e nós estamos aqui para dar forças a vocês a fazer a leitura da Bíblia. Nós vamos fazer a leitura de 12h20 até 1h20, que foi o horário que a gente começou a live, né? 12h20 até 1h20 da tarde. Então vamos ter um bom tempo de leitura da Bíblia. Quer que eu resuma para você não se estender? Abraão quer resumir do 25 ao... Ontem, gente, nós lemos do capítulo 25 até o capítulo 20. É que eu falo bastante, né? Até o capítulo 27. O Abraão vai estar fazendo resumo. Enquanto isso, eu vou ali ver o meu arroz que está no fogo. Nós lemos o capítulo 25, onde mostra aqui que Abraão se casou outra vez, né? Então, Abraão, ele se casou, ele teve, né, sua esposa como Sara, só teve Agar por causa de Sara, né, da insistência dela, né, para ter outros filhos. Só que após o falecimento de Sara, Abraão tomou outra mulher, né, que foi a Quetura, e teve outros filhos e suas concubinas também. Vimos ali a parte em que o Abraão faleceu e ele foi sepultado ali junto com sua esposa lá em Macpela, né? Isso, foi em Macpela que eles foram sepultados, certo? E vimos ali um trecho onde é dita sobre a descendência de Ismael, né, os ismaelitas. Então aqui apresenta um pouco a descendência de Ismael e também mostra os descendentes de Isaac, né? Começa a descendência de Isaac. Chegamos ao ponto onde tem Esaú e Jacó, né? É contado a parte que Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão, que através deles dois nasceriam tribos, né? Um ia ser maior, outro menor, só que seu irmão menor seria maior do que eu. Eu tô fazendo resumo, se aquieta aí. Deixa que eu faço, deixa comigo. Eu consigo. Eu sei que você gosta dessa parte, mas deixa eu tentar. Vai lá, você consegue. Eu consigo. Você me ajuda. Amém. Esaú e Jacó, né? Então temos esse trecho da primogenitura. E vemos também que Esaú vende, né, a primogenitura para Jacó, ali pelo prato de lentilha, né? Aí temos no 26 já Isaac na terra dos filisteus, né? Que é essa parte... Posso falar sobre essa parte? Pode. Então, gente, aqui Isaac comete o mesmo erro que Abraão com Sara, seus pais, né? Porque ele foi ter na terra dos filisteus com o rei, que era o mesmo rei que também tinha... Abimeleque. Isso, Abimeleque, que era o mesmo rei, que tinha recepcionado Abraão. A terra de Canaã, aqui, pela segunda vez, estava passando por um momento de fome. A primeira vez na época de Abraão e Sara, que eles foram ao Egito, a princípio. E ali no Egito... Abraão tinha instruído, né? Eles tinham combinado, Abraão com sua esposa Sara, que em qualquer lugar que eles fossem, eles não falariam que eram marido e mulher. Por quê? Abraão temia pela sua própria vida, para que pegassem Sara, porque ela era muito bela. E aí eles falavam que eles eram irmãos. Eles contavam uma meia-verdade, porque na verdade eles eram meio-irmãos. Abraão e Sara eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E aí aconteceu que com essa mentira que eles contavam, essa meia-verdade, houve consequência lá no Egito, né? E também teve consequência para o reinado de Abimeleque, quando eles também tiveram lá no palácio com Abimeleque. Abimeleque viu Sara, se encantou com Sara e pegou Sara para ser a sua mulher. E aí, por consequência disso, Deus tinha se mostrado para Abimeleque em sonho
e revelou para Abimeleque que Abraão era marido de Sara. E ali Abimeleque foi até Abraão e falou: o que você está fazendo? Por que você fez isso? Olha as consequências, eu poderia, ter consequências ainda maior. E nesse período que ele tinha tomado Sara como sua esposa, ele não tinha feito nada com ela, não consumiu o ato, de marido e mulher. Porém, Deus tinha cerrado a madre de todas as mulheres do palácio. Então, até que ele fosse abençoado por Abraão. E Abraão saiu daquele lugar com Sara totalmente abençoado, restituídos. E aí aconteceu a mesma coisa agora, gente, com Isaac e Rebeca. Porque pela segunda vez a terra de Canaã teve fome. E só que dessa vez Isaac, Deus deu a ordem para Isaac não ir para o Egito, mas sim para ir lá ao rei Abimeleque, lá no meio dos filisteus. E aí Abimeleque viu as brincadeiras de Rebeca e Isaac no palácio e viram que eles não eram apenas irmãos, que eles eram marido e mulher. E ali mesmo naquela terra dos filisteus, Deus abençoou tanto a vida de Isaac, que Isaac foi mais próspero do que aquele povo que morava ali, ao ponto que Abimeleque ficou com muita inveja. A Bíblia fala que eles ficaram com muita inveja de Isaac pela prosperidade que Deus estava fazendo. Eles não sabiam o que era a prosperidade de Deus, eles só vieram entender depois. E aí Abimeleque mandou Isaac, expulsou Isaac lá da terra dos filisteus. E nós vimos aqui também no capítulo 26 a respeito das duas mulheres de Esaú. Esaú, que era o primogênito, porque ele nasceu primeiro de Rebeca, ele se casou com duas Etéias. E isso, lá no versículo 35 do capítulo 26, diz que e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Eles ficaram extremamente decepcionados com a atitude de Esaú. E no 27 nós vimos que Isaac abençoou a Jacó. Por quê? Jacó, além de ter negociado a primogenitura com Esaú pelo prato de lentilha, onde Esaú abriu mão da sua primogenitura, Rebeca ouviu Isaac falando com Esaú que queria um guisado feito por ele, porque iria abençoá-lo, porque ele já estava no fim dos seus dias. Quando Rebeca ouve, Rebeca dá ordem ao seu filho Jacó para pegar ali do meio ali dos animais que eles tinham, dos gados que eles tinham, para que ela fosse sacrificada e ela iria preparar esse guisado. E Jacó foi conivente com tudo isso, E nós vimos que depois Jacó foi abençoado por Isaac, porque Isaac achou que realmente era Esaú, até pelas vestes e o cheiro, que estava entranhado em Jacó, porque a sua mãe organizou tudo. Isso aí vocês vão encontrar na live 6, que está liberada lá no nosso canal do YouTube, no meu canal do YouTube, tá bom? E nós vimos aqui a bênção de Esaú, porque quando Esaú volta, gente, para ter com Isaac fala: olha, eu já liberei a bênção. E Esaú fica desesperado, fica amargurado, e ele diz, ele ameaçou lá a partir do 41 do capítulo 27 de Gênesis, ele fez uma ameaça ao seu irmão ao seu irmão Jacó, que quando seu pai Isaac viesse a falecer, ele ia tirar a vida do seu irmão Jacó. Mas sua mãe Rebeca, ouvindo isso, fez com que o seu filho Jacó fosse ter com seu irmão Labão. Então ele foi para Labão, foi lá para casa do seu tio Labão e ficou por um tempo lá. E agora nós vamos ver no capítulo 28 a fuga de Jacó, a visão da escada de Betel. Em Betel. Em Betel, e tem mais algum não, Mas antes disso a gente precisa orar, Porque a gente não fez a oração inicial. Então, eu inicio hoje ou você inicia? Pode ser? Então, eu convido todos vocês a fechar os seus olhos, encurvar a sua cabeça e falar com o nosso Pai Todo-Poderoso, amém? Espírito Santo de Deus, muito, muito boa tarde. Obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença.
Obrigado, meu Deus, por esse momento em família. Muito obrigado, meu Deus, por esse projeto que a princípio tinha nascido no meu coração, mas o meu esposo foi tomado também por esse projeto. E para a honra e glória do teu santo nome, estamos aqui juntos. E que estejamos juntos todos os dias, sabe, falando da tua palavra, buscando a tua palavra. Estamos aqui, meu Deus, na humildade, reconhecendo que nós não somos nada, que viemos nos diminuir para que teu Espírito Santo cresça, que nós viemos desaparecer para que o Senhor apareça em nós. E a cada ponto, vírgula, espaço, letra maiúscula e minúscula da tua palavra, que o Senhor se revele para as nossas vidas, que seja uma palavra vinda diretamente do seu coração para o nosso coração e para o coração dos seus filhos e filhas que estão atentos agora. Pode estar trabalhando, na condução, na rua, sabe, meu Pai, em casa, pode estar no momento de almoço, unção, estão prestando uma atenção nessa live, no hospital, no presídio. Meu Pai, seja com essas vidas agora no nome de Jesus. Abençoe cada um. Que o Senhor abra o nosso coração para recebermos a palavra e para não pecarmos contra Ti, viemos guardar no nosso coração. E que também o Senhor abra a nossa mente, tire todo pensamento que não provém de Ti. Abra os nossos ouvidos, vai repreendendo os comichões, tudo aquilo que impede de pararmos e prestarmos atenção para absorvermos a Tua palavra. Que caia por terra agora toda a distração do inferno. No nome de Jesus, tome este lugar. Pai, Filho e Espírito Santo, convido vocês para estar aqui conosco a todo momento. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, vamos começar? Capítulo 28, a fuga de Jacó. Abraão começa. E Isaac chamou a Jacó, abençoou e lhe ordenou, dizendo: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão. A ti é a tua descendência, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual foi a Padã-Arã. Poxa, só um minuto que... Opa, saiu aqui, voltando. Ops, estamos de volta. Desculpe. Uma ligação aqui. Vamos lá. Vou voltar no versículo 3 do 28. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão e a ti a tua descendência, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Sim. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mulher, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac que seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Maalate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava no topo dela e disse:
Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estenderá-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tomar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Então aqui nós vimos no capítulo 28, logo no início, a fuga de Isaque para a fuga de Jacó para a casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe Rebeca. Mas antes dele fugir, Isaque, ele chamou a Jacó e o abençoou. Ele disse, ele ordenou dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. A mesma instrução Deus tinha dado na época, a Abraão. Abraão, quando foi procurar uma mulher para o seu filho Isaque, ele tinha dado a ordem ao seu moço, de confiança, que não pegasse mulher cananeia para se casar com seu filho, mas ele queria uma mulher que fosse do meio dos dele, da casa dele. Tanto que o seu moço foi até ali na família dos seus irmãos e pegou Rebeca, Através, nós vimos isso, o lindo sinal na live 5 que nós fizemos a respeito disso, todas as especificações que aquele moço pediu a Deus, todos os sinais específicos, detalhes que aquele homem tinha pedido para que Deus desse a ele, se Rebeca, porque até então ele não sabia que era Rebeca, se a menina fosse a escolhida para se casar com Isaque, filho de Abraão. Então aqui a mesma atitude Isaque, filho de Abraão, teve com seu filho, que foi maior, iria se tornar maior do que o seu irmão primogênito, que era Jacó. E ele foi para a casa de Labão, ficou ali, mas antes de chegar, teve um percurso, gente. E ali no meio do caminho, ele teve uma visão quando ele estava dormindo. Antes disso, ainda teve a afronta de Esaú, que tomou uma das filhas do seu próprio tio. Do seu tio Ismael. Porque ele ouviu que Abraão enviando Isaque para tomar uma das filhas de Labão, e de afronta, de ira, não sei. Porque ele sabia que isso ia aborrecer o coração do seu pai. Por quê? Sim. Esaú já tinha aborrecido seus pais desde o momento que pegou duas mulheres cananeias. Duas mulheres etéias. E antes ele já estava irritado por ter perdido a bênção por causa de Jacó. Isso aí. E quando ele ouve o seu pai Isaque falando a respeito de que não queria que o seu filho Jacó casasse com uma cananeia, ele fez pior.
né? Esaú, para afrontar mais ainda os pais, amargurado do jeito que ele estava, ele simplesmente foi até o seu tio Ismael, né? E foi ali se casar com uma das filhas de Ismael. Malate. Né? Então, assim, mas só que todas essas consequências, gente, entenda o seguinte, e a gente aprende muito com a palavra de Deus. Não adianta você fazer algo para afrontar alguém. Por mais que você esteja num momento de mágoa, num momento de dor, quando você toma uma atitude para afrontar alguém, achando que vai magoar aquela pessoa, você pode até atingir, você vai até às vezes conseguir atingir aquela pessoa. Só que as consequências não serão para aquela pessoa. A consequência da sua atitude será para você mesmo. Então nós aprendemos aqui que nós não temos que resolver as coisas de cabeça quente como Esaú resolvia. Esaú, quando ouviu, simplesmente foi lá, vou fazer assim. Ele não pedia orientação nenhuma para Deus, ele fazia aquilo que ele queria, ele não seguiu os passos do seu irmão Jacó. Nós vamos ver que Jacó seguiu os passos de Isaac, seu pai, e do seu avô Abraão. Porém, Esaú foi totalmente diferente. As atitudes de Esaú foram totalmente diferentes, tá? E aí nós vimos que Jacó teve essa visão vinda de Deus, e Deus falou ali tremendamente, né, com Jacó. E eu só queria que a gente se atentasse bem a esse finalzinho do capítulo 28, lá no versículo 22, que fala assim: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso aconteceria se Jacó fosse até a casa do seu tio Labão e ele retornasse para a casa do seu pai em paz. E lá na frente nós vamos ver isso aqui se cumprindo. Amém? Então agora nós vamos ler o capítulo 29 de Gênesis, que fala, né, sobre Jacó quando chega na casa lá em Harã, o encontro com Raquel. Vamos ver também Labão, né, enganando Jacó, e o casamento com Raquel e os filhos de Jacó também, tá? Tudo isso no capítulo 29 de Gênesis. Então nós convidamos vocês para pegar a sua Bíblia, se você tem essa oportunidade, para fazer a leitura. Você que está chegando agora pode estar pensando: poxa, mas eu já perdi o começo da live. Nós vamos ficar aqui até 1h20 da tarde. Porém, se você quer pegar não somente essa live, mas desde a live 1 até essa live que é a 7ª, é só você entrar no meu canal do YouTube, Graziele Vendramini. Todas as lives estão lá na sequência para você, tá? Ou então você vai lá no meu Instagram, Graziele Vendramini, que você tem um destaquezinho lá, uma das bolinhas de destaque, tá lá escrito sobre a live. Aí tem todos os links, desde Gênesis capítulo 1 até agora, até a de ontem, né, que nós lemos, até o 27. E a de hoje, daqui a pouquinho, vai estar disponível lá para vocês também. Então vamos lá? Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 1, diz assim: então, pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente, e viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço, para dar de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Versículo 4. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E eles lhe disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram... Naor? Não é Naor, não. Eu falo Naor. Ou Naor, né? Mas eu falo Naor. Naor ou Naor, gente. Tanto faz. E disseram, conhecemos. Versículo 6. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. E aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai,
porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 11. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era... fecha ali a janela para mim, por favor. Obrigada. Versículo 12. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, ficou filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas essas coisas. Versículo 14. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, o nome da menor, Raquel. Em algumas Bíblias, gente, não está escrito Leia. É Lia, né? Mas está escrito Lia, isso tá? aí. Então é Leia ou Lia. Versículo 17. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Leia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Versículo 26. E disse Labão: não se faz assim da nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Versículo 30. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril. E concebeu Leia e deu à luz um filho, e chamou-o Ruben. Pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Versículo 33. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim,
porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Aqui no capítulo 29, nós vimos a chegada de Jacó lá em Harã. Logo, quando ainda não tinha chegado na casa do seu tio Labão, ele avistou Raquel, que era pastora, né? Pastora de ovelhas ali. E ela que tomava conta do gado do seu pai. Quando ele viu, ele já se apaixonou. E quando ele ficou sabendo que ela era filha do seu tio, aí ele já tinha certeza que ela era a mulher da sua vida. Quando ele vai ter com Labão, porque Raquel saiu correndo quando ficou sabendo, né, que ele era filho da sua tia Rebeca, Labão se alegrou muito, sendo que ali Labão fez um acordo com ele. Você não vai trabalhar para mim de graça? O que você quer de pagamento? E ali foi feito o primeiro acordo, ao qual nós vimos que Jacó achou que ia ser cumprido, né? Simplesmente ele disse: por 7 anos trabalharei para você de graça, né? Em prol de eu me casar com a sua filha Raquel. E assim foi feito o fechamento do trato. Só que Labão, enganador, né? Ele simplesmente, porque ele era um enganador, gente. Se ali naquela terra onde ele morava, o costume não era dar a menor antes da primogênita, por que ele não falou isso para Jacó quando foi fechado o acordo? Ele poderia ter falado: olha, na verdade eu não vou poder te dar Raquel. Por quê? Porque tem Leia, e a Leia ainda não é casada. Você primeiro vai ter que trabalhar por Leia. E aí trabalha-se por mais 7 anos para você conquistar Raquel. Mas não foi feito dessa forma. E ali, por isso ele enganou a Jacó, né? E na hora de entregar a sua filha para se deitar com ele, não entregou a Raquel, a mulher da vida de Jacó, mas sim Leia. E ali nós vimos que logo na sequência, depois que ele cumpriu, né, todo aquele processo de marido e mulher com Leia, aí sim Labão já entregou a sua filha Raquel para Jacó. Não precisou trabalhar 7 anos para ter Raquel. Ele já teve Raquel, mas contanto que ele trabalhasse mais 7 anos para Labão. Porém, Deus viu que Leia era desprezada pelo seu marido, porque ele não amava Leia, ele amava Raquel. Mas Deus abriu a madre de Leia, e ali Leia concebeu e deu à luz, a princípio, a 3 filhos. E entenda, gente, agora prestem muita atenção. A partir de agora nós vamos começar a ver as 12 tribos de Israel, porque é através desses filhos de Jacó, porque Jacó, nós vamos ver mais para frente, dando já um spoiler, né, para quem ainda não leu a Bíblia, nós vamos ver que o nome de Jacó vai ser trocado de Jacó para Israel. Então, as 12 tribos de Israel que nós vamos ver lá na frente é através dos 12 filhos de Jacó, tá? Então, prestem muita atenção em toda a genealogia de Jacó. Então, nós vimos aqui que esses 3 já fazem parte das 12 tribos de Israel, das 12 tribos de Jacó, tá? Que foi o primeiro, foi o primogênito, que foi Rúben, né? O segundo foi Rúben. Simeão. Isso, e o Rúben foi o Senhor atendeu a minha aflição. O segundo filho foi Simeão, né? O Senhor ouviu o que eu era desprezada. E o terceiro foi Levi, que aí vem a tribo de Levi, tá? E o quarto é Judá. Na verdade ela deu luz a 4 a princípio, calma que vai vir mais. Então ela deu a 4 filhos a Jacó. E o Levi, ela disse, né? Agora esta vez unirá meu marido a mim, e Judá, esta vez louvarei ao Senhor. Então aqui Leia a princípio teve 4 filhos. E agora a partir do 30 o Abraão vai ler, dando continuidade aí, né? Vai falar sobre Raquel também, o que vai acontecer com Raquel, e o acordo com Labão também, que Jacó tinha feito. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó,
Teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão irei falecer. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que ponhas filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-o Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci e chamou de Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: venha uma turba, e chamou Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, me dê das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, dando à luz a um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou Isacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-o José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. 29. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei?
Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizerte isto, tomarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. 34. Então disse Labão: está bem, que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os na mão dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nas pias de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, separando o rebanho de Labão. E sucedia que, cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco, o rebanho não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Então aqui nós vimos, gente, que houve uma grande competição de 2 irmãs por causa de Jacó. E realmente foi uma competição. Nós vimos aqui que Leia, a princípio, teve 4 filhos. Raquel, vendo que Leia concebia, deu a sua serva para se deitar com o seu marido, né? Então ela pegou ali, a Raquel era estéril a princípio, né? Ela era estéril, nós vimos isso. Então ela pegou e primeiro ela foi em cima de Jacó, questionar Jacó porque ela não tinha filhos. Ela achou que o problema era ele, só que, gente, dava-se para perceber que o problema não era ele, o problema era ela. E aí ele falou assim: eu não tenho culpa se você é estéril, se Deus não te permitiu ter filhos, eu não tenho culpa disso. Aí o que aconteceu? Ela pegou Bila, sua serva, e deu para ser mulher do seu marido, né? Se deitar com o seu marido. E ali Jacó, ele teve o seu 5º filho, que também faz parte, né, da tribo. Nós vimos também que Bila concebeu mais outro filho. Ela concebeu e deu à luz mais outro filho. Nós vimos também que aconteceu que Leia, vendo isso, também deu a sua serva Zilpa. E ali também concebeu e deu à luz a filhos a Jacó. Até que, mais lá para o final, nós vimos que Deus se compadeceu de Raquel. E Raquel, ela gerou a José. E nós vemos que José foi o grande governador do Egito, né? E José era filho do grande amor de Jacó, que era Raquel. E o Senhor me acrescentará outro filho. Ela ainda disse isso ainda. E aí foi visto o acordo, né?
foi revisto o acordo que tinha sido feito. Por quê? Mais 7 anos, gente, se passaram. Foram 14 anos Jacó trabalhando para ter ali a sua família. Trabalhando de graça, né, praticamente. O acordo era ter a mulher. Não foi a primeira vez, teve que continuar trabalhando para conseguir a mulher que queria. E ali, Jacó queria viver a vida dele com a sua família, gente. Ele já estava com filhos. Ele queria seguir, né, a sua jornada com a sua família. Labão sabia que ele era próspero por causa da maneira que ele administrava aquele lugar e também porque Deus era com Jacó. E ele não queria que Jacó se apartasse dele, porque ele não queria perder bênção. Né? E isso começou desde Abraão, gente, porque Ló foi abençoado. Nós vimos isso, que Ló foi abençoado. Ló foi poupado de ser consumido em Sodoma por amor que Deus tinha a Abraão. E agora não era diferente com Jacó, porque era descendência de Abraão. Isaac foi um homem próspero, foi um homem abençoado, e seu filho Jacó seguiu seus passos. E aí continuou a descendência sendo abençoada. E nós vimos que Labão fez um acordo. Não, fica aqui, tenha gados, né? Vai construindo a sua vida aqui. E ali Jacó teve a brilhante ideia. Olha, quando nasceu os gados negros e salpicados, os fracos, vem para mim. Quando o gado for totalmente branco, sem nenhuma mancha, vai para você. Só que aí ele usou uma estratégia, né, onde ele descascou ali as varas e colocou ali nos locais onde os gatos ficavam. E quando eles concebiam, aquelas varas ali, né, como se aquelas varas tivessem o poder de fazer com que o gado nascesse salpicado. E ali os fortes vinham para ele e os fracos iam para Labão. Até que no 43 diz, no versículo 43 do capítulo 30, diz que e cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. E nós vamos ver agora o capítulo 31, onde Deus manda Jacó retornar finalmente, né, para a casa de seu pai, né, para Canaã, sair daquele lugar. E vamos ver também que Labão persegue a Jacó. É grande, tá, esse capítulo. E a aliança entre Jacó e Labão, porque eles vão refazer uma nova aliança, amém? Capítulo 31 de Gênesis, a partir do versículo 1. Ele está 43, aqui tem 51. Sim. Mas são muitas coisas que são relatadas dentro de um capítulo, né? São muitas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 31 de Gênesis diz assim: Então ouvia a palavra dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 4. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmo sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. Versículo 10. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos
E vi em sonho que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. Versículo 12. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Versículo 15. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançaram em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Versículo 19. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. E levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás dele, segundo o seu caminho, por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão, com os seus irmãos, a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Versículo 27. Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos. Coloca aqui para mim, por favor. E as minhas filhas, loucamente agiste, agora fazendo assim. Versículo 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então, respondendo Jacó, e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Versículo 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e torna-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre ele. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Versículo 35.
E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Versículo 38. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e nunca comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim: de dia consumia o calor, e de noite a geada. Sono fugiu dos meus olhos. Versículo 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que elas deram à luz? Versículo 44. Agora vem, façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e ergueu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um monte, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Versículo 47. E chamou Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Versículo 50. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgo entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Versículo 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada. Labão de madrugada, ladrão, mano, não deixava de ser, né? Misericórdia. E levantou-se Labão de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Então aqui, gente, nós vimos que Deus
tinha dado uma ordem para Jacó: sai dessa terra, chega, já basta. Volta para a terra dos seus pais, para sua parentela. Ali não era a parentela de Jacó. Ali era a parentela da sua mãe. Era a terra da família da sua mãe. A terra que Deus tinha prometido a Jacó não era aquela terra, Padã Arã. E assim deu ordem para que ele voltasse para Canaã. Tanto que no versículo 3 do 31 diz: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Tinha uma ordenança para Jacó. Não é diferente na minha vida e na sua vida. Para que nós consigamos, né, sermos abençoados, para que as bênçãos do Senhor nos siga, nós precisamos... Gente, passou rápido, hein? Nós precisamos seguir e obedecendo a voz de Deus. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Não nos distrairmos, tá? Vamos parar nesse daqui, porém... Só para a gente concluir, né, fechar, nós vimos que ele pegou tudo que era dele, saiu às escondidas, para que Labão, ele temia que Labão impedisse, né, que ele saísse com as suas mulheres e com tudo que ele tinha conquistado. Porque Labão não queria que ele fosse embora, gente. Mas ele estava ouvindo a voz de Deus, ele tinha que obedecer à voz do Senhor. Até porque, por 2 vezes foi falado aqui, gente, Labão era um homem muito esperto. Argiloso. Gente, ele mudou o salário de Jacó 10 vezes, tentando fazer com que ele prosperasse nas costas do homem, né? Que trouxe a prosperidade para ele, aumentou ali em muito a sua vida financeira, mas ele via vantagem em Jacó a todo momento. E quantas pessoas às vezes querem ter vantagem em cima da gente? Vou falar para você. Muitas pessoas às vezes só querem tirar vantagem do seu trabalho, vantagem até mesmo do fato de você, dos ministérios às vezes, dependendo de onde você esteja. Não que os ministérios tenham salário, tá, gente? Mas tem pessoas que tiram muita vantagem da gente, muitas vezes, né? Às vezes querem tirar vantagem da sua casa, às vezes querem tirar vantagem dos seus bens. Então tudo isso, tem pessoas que sugam, né? E Labão era um sugador. Labão era um sugador. Quantas pessoas vocês já viram que são sugadores? Muitas vezes os patrões, né? Tem muito patrão aí que é sugador real mesmo. O máximo que ele puder enxugar para pagar. O Abraão tinha um patrão há uns anos atrás, misericórdia. Aquilo ali era suga-suga. Eu não era crente. O Abraão estava afastado, eu estava afastado da presença. O Abraão já não tinha contato com Deus há muito tempo. Você me mandou mensagem, você respondeu. Aí, ele mandou até mensagem. Aí, quer dizer, ele na época do Abraão, nossa, ele sugava o couro do Abraão. E ali, por isso que nós mulheres temos que ser mulheres sábias, né? Mesmo não estando na presença, Deus assim tinha me dado sabedoria. E eu falei: Abraão, você pode muito mais. Abraão trabalhava, gente, ralava muito. E tipo assim, o salário dele era mísero. E o cara só dava, tipo assim, o salário, a passagem. E quando o Abraão, na época a gente não estava na igreja, o Abraão... Acho que não tinha vale alimentação, não, né? Não lembro. Eu acho que não. Não, acho que tinha alguma coisa de comida. Não lembro. Tinha? Não lembro. Caraca, é verdade. Eu nem lembro se tinha comida. Eu acho que não tinha. Não tinha plano de saúde, não tinha nada. E na época que o Abraão ficou morando lá, né? Praticamente lá na casa da minha mãe, quando a gente começou a morar junto, né? Depois que a gente oficializou e se casou, como ela gente. morava perto do trabalho, era mais cômodo eu dormir na casa dela e ir pro trabalho do que dormir na minha casa. Espertamente, né? Aí... O patrão dele, quando ficou sabendo disso, queria tirar o vale transporte dele. Olha isso. Entendeu? Era um absurdo. E graças a Deus, Abraão conseguiu se livrar daquele trabalho. O Abraão não sentia prazer em trabalhar. O Abraão estava extremamente desgostoso, gente, assim, do trabalho, da vida em si. Se não fosse ela, teria me demitido e
e falado um monte de palavrão pro meu chefe. Porque ele não Eu já estava tinha na falado presença. já, né? Ele não tinha respeito. Era assim, o ambiente não era um ambiente profissional. Era tóxico. Então era um ambiente muito tóxico. O Abraão já estava totalmente contaminado por aquele ambiente. Mas ali eu conversando com ele, eu falei: Abraão, tenta nisso. Abraão, procura isso. Abraão, você é capaz. E ali, até o Abraão chegar onde ele está hoje, para a glória de Deus, foi uma caminhada, foi um processo, passou por outras empresas, até chegar na empresa dos sonhos dele, né, que ele está no momento, para a glória do Senhor, e foi tudo preparado por Deus, né? E essa empresa veio ao qual Abraão trabalha hoje, ela só veio depois que ele tomou uma postura, uma posição para com o Senhor, né? Ele tinha tomado a posição de se batizar, né? Ele já estava caminhando na presença de Deus, e como ele estava sendo fiel ao Senhor, né, e obedecendo a voz de Deus, Deus foi lá e abençoou a vida do Abraão para a honra e glória do nome do Senhor mesmo. E assim, Jacó precisava voltar com a sua família para a terra que manaria leite, manava leite e mel. Era a terra prometida de Deus para toda a descendência de Abraão. E aqui nós vimos que Labão, gente, quando ficou sabendo, foi atrás. Como eles ficaram, né? Jacó, junto com sua família, ficou ali em Gileade, né? Por um tempo, Labão conseguiu alcançar. E Labão ali questionou. Só que olha isso. Deus guarda os seus. Deus trabalha na vida dos seus. Aquele homem não era o homem de Deus. Labão não servia a Deus. Pelo jeito ele servia a deuses. Porque sua filha Raquel roubou os seus deuses, furtou os seus deuses, levou os seus deuses, né? E o fato de Raquel ter pego esses deuses, gente, houve uma grande consequência para a vida dela também. Tá? Ela pegou os deuses e quando seu pai ainda quis os deuses de volta, ela escondeu esses deuses, ainda mentiu, né? E Jacó não estava ciente disso. Ela estava levando maldição para uma terra santa, para uma terra limpa, para o lugar onde Deus tinha ordenado para Jacó, e ela era esposa de Jacó. Mas aqui, nesse fato do 31, Labão foi questioná-lo, e aqui Jacó falou pela segunda vez: olha, você mudou meu salário 10 vezes. Você só queria vantagem. E aqui, gente, é um momento até triste, porque Jacó, ele fala, né, que foram 20 anos da vida dele com o sol na cara, gente, e a geada, o frio de noite. Aquele menino, ele foi para lá menino, provavelmente, voltou de lá um homem, mas imagine como é que deveria estar a face, né, o corpo de Jacó cansado, fadigado por 20 anos de muita ralação, de muito trabalho, onde o homem só via vantagem nas custas dele. Mas era o processo. Passou o processo e estava na hora de receber a promessa, né? E assim ele caminhou até a sua casa, ainda não estava lá, nós vamos ver outras coisas ainda antes de chegar a Canaã, mas aqui no final do capítulo 31 nós vimos a aliança que ele fez com Labão. Amém? Então aqui nós vamos encerrar a leitura por hoje. Glória a Deus, aleluia. Amanhã estaremos aqui às 7 horas da manhã, não é esse horário de meio-dia, tá? 7 horas da manhã, de 7 às 8 da manhã estaremos aqui amanhã, fazendo a leitura da live, será a live 8, tá? E daqui a pouquinho, daqui a 1h e meia, essa live já vai estar disponível lá no canal do YouTube, tá bom? Queremos agradecer a presença de todos vocês, que Deus abençoe a tarde de vocês, essa quarta-feira mais que abençoada, e vamos juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes em Cristo Jesus, amém? Abraão vai fazer essa oração final, né? Vai voltar para o trabalho, eu vou continuar fazendo o almoço para almoçarmos e abrir a loja dos bolos que já está aberta agora, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem na paz. Parecia que estava se despedindo já. Não, eu já fechei o olho para orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito boa tarde. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui lendo a Bíblia, mesmo não tendo sido pela manhã, Deus, como costumamos
e nos programamos para ler. Muito obrigado por estarmos aqui lendo, Deus, por não termos deixado passar esse dia, por estarmos aqui reservando um tempo para buscar a Ti, buscar a Sua palavra, buscar aprender mais da Sua palavra, Senhor, por termos reservado esse tempo. E que outras pessoas, que as pessoas que estejam lendo a live, também sintam essa vontade, Deus, venham a buscar a Ti, Deus, que coloquem um tempo do seu dia, dediquem um tempo a buscar a Sua palavra, buscar a Ti, buscar orar e agradecer pelo seu dia, Pai, porque sabemos que hoje são dias maus, sabemos, Deus, o quanto o celular, quanto a televisão, quanto a Netflix ou programas por assinatura consomem o nosso tempo, nos afastam da Sua presença, Deus, quanto nos distraem e nos consomem, Pai, quanto tempo nós passamos em frente a essa tela e não passamos esse mesmo tempo, Deus, na Sua presença, buscando a Ti e engrandecendo o Teu nome, Deus. Então, muito obrigado por estarmos aqui agora, muito obrigado por cada um que adentrou essa live, que possamos cada vez mais espalhar a Sua palavra, Deus, para outras pessoas, que o Senhor possa abençoar e estar presente no dia de cada um de nós, seja meu, da minha esposa, no dia das pessoas que estiveram aqui. Agradeço imensamente a cada um que adentrou essa live, que cada um possa ter aprendido, possa ter ouvido, ser tocado pelo Espírito Santo, Deus, não por mim ou pela minha esposa, mas por Ti. Que o Senhor venha estar conosco agora nessa hora do almoço. O Senhor nos abençoe, nunca deixe faltar nada na nossa casa, nem na casa das pessoas que de repente estavam aqui acompanhando essa live. Que o Senhor nos abençoe imensamente, esteja conosco no nosso ir e vir, seja na volta para casa das pessoas que estão assistindo, pessoas que estão indo para o trabalho ou indo estudar, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor continue governando esse dia e que Sua presença esteja sempre conosco para sempre. Amém. Amém? Agora de novo, né? Agora. Beijo, meus amores. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Fiquem na paz e compartilhem essas lives, gente, com o máximo de pessoas possíveis. Todas as lives estão lá no canal do YouTube e também lá no meu Instagram, Graziele Vendramini, na bolinha do destaque, tá bom? Lá você também encontra as lives. Beijo, tchau, tchau.